Giro Metropolitano em mais um programa para você, hoje sobre um tema que é falado por muitas pessoas. Você não precisa ser morador do Recife para questionar, lembrar e projetar a região central da cidade, o centro do Recife de ontem, de hoje e aquele que queremos para o futuro. E dentro dessa temática, vários assuntos: violência, segurança, moradia e a população em situação de rua. E para falar desse tema, nós estamos recebendo Paulo Monteiro, diretor institucional da Câmara de Dirigentes Lojistas, ACDL. Bem-vindo ao Sistema Jornal do Comércio. Opa, é um prazer grande estar aqui com você, Natália, Tony. Realmente é um prazer muito grande. A gente vai tratar sobre um tema que é de extrema importância, né, que requer a atenção, né, da sociedade como um todo, e eu estou à disposição de vocês. Tony Araújo, prazer tê-lo na bancada. Estou aqui de volta, né? E para falar de coisa importante, porque não tem como falar de região metropolitana sem falar da capital e não tem como falar da capital sem falar do centro do Recife, que tem uma história e que tem suas potencialidades e a gente precisa falar sobre isso também. Muito bom. E com órgãos, por exemplo, entidades, nesse caso como a CDL, que tem feito sim o trabalho, são vários movimentos, Paulo, que tem acontecido, a gente acompanha, não é, Tony? Recentro, reuniões, várias discussões, já de um tempo, do mandato anterior do prefeito João Campos, e mais recentemente um seminário que foi realizado para discutir esta ocupação do centro da cidade pela população em situação de rua. É aquele desenho que muitas vezes se vê que reflete no desemprego, o abuso de drogas, de álcool, de drogas. É uma equalização de vários problemas sociais, mas que precisa ser encarado. Como a CDL tem discutido isso? Na verdade, nós temos uma preocupação muito grande, né, com a cidade do Recife como um todo. Mas Tony colocou muito bem, com muita propriedade. Nós estamos tratando, né, Tony, Natália, do centro da capital do estado de Pernambuco. Então, isso requer a atenção de todo o povo pernambucano. E são muitos os problemas, né? E esses problemas eles afetam diretamente a população, de um modo geral, que por conta do que vem acontecendo no centro, às vezes se evita, se esquiva de querer vir ao centro, e afeta mais ainda diretamente o comércio do centro, que já vem há algum tempo sofrendo bastante com uma série de fatores, uma série de variáveis que vem intervindo na queda do comércio no centro. E a situação de pessoas, né, em rua, morando em rua, é com certeza um problema maior, porque traz para esse problema a infiltração da bandidagem, o tráfico. Então, é muito preocupante. E nós entendemos, enquanto instituição de classe, que não é um problema só para a gente pensar no comércio, é um problema para a gente pensar na cidade, é um problema para a gente pensar na população do Recife e como é que a gente pode trazer o maior número possível de atores para tentar solucionar esse problema. Tony. Doutor Paulo, o senhor já está há pouco mais de 2 décadas na CDL e os desafios durante todo esse período em que o senhor está lá certamente foram muitos. O senhor tem acompanhado isso. O que há de diferente no que está acontecendo agora para o que vem acontecendo ou o que aconteceu em épocas passadas, em termos de desafios? Por enquanto a gente ainda está na casa dos desafios. E são muitos, viu, Tony? Muitos. Na verdade, o centro do Recife, eu tenho assim, o privilégio de ter vivido intensamente o centro do Recife, né? Eu nasci na Conde da Boa Vista, né, na maternidade Santa Rita, né? Então, somente há 72 anos atrás, né? Então, eu vivi minha vida toda aqui no Recife. Nós tínhamos uma pujança, né, uma dinâmica de comércio e de serviços fantástica no centro, né? Nós tínhamos grandes redes de loja, nós tínhamos a Viana Leal, nós tínhamos a Mesbla, a Sloper e outras casas pernambucanas, nós tínhamos as agências bancárias no centro, nós tínhamos as agências das companhias de aviação no centro, os escritórios de advocacia, de contabilidade, eu diria também, os escritórios de médicos, né, também, os consultórios médicos. Então, nós vivíamos intensamente o centro. Então, com o passar do tempo, o que é que aconteceu? A gente começou a perceber que os órgãos públicos começaram a sair do centro. Talvez por quê? Porque a mobilidade também começou a ser um fator que interferia no centro.
Recife não é uma cidade que foi projetada para ter o volume de carros que tem hoje. Então, isso com certeza também afetou. As pessoas começaram a perceber a dificuldade que era para vir ao centro, para circular. Aliado a isso, o comércio dos bairros começou a ter uma dinâmica também diferente. Então, começou a crescer. E aí começa a questão da comodidade. Se eu preciso comprar uma televisão, preciso comprar alguma coisa, um par de sapato, uma roupa, hoje, em qualquer bairro que você for, as grandes redes de lojas de eletrodomésticos, de calçados, de confecções, estão instaladas no bairro. Então as pessoas preferem comprar perto da sua casa, comprar no seu bairro, ao invés de vir à cidade. Quer dizer, são vários os fatores que contribuíram. Quando a gente fala do problema de pessoas em situação de rua, aí tem a questão da pandemia. Depois da pandemia, houve realmente um agravamento muito grande. O senhor acha que né? aumentou o Aumentou número de pessoas? substancialmente. Nós temos uma série de outros fatores que o país, e porque isso não é um problema só do Recife. O Brasil todo vive essa dificuldade, vive esse problema de pessoas em situação de rua. Mas quando a gente fala do Recife, o que aconteceu é o seguinte: nós temos o problema do esvaziamento do centro, por conta do afastamento do comércio, e aí o esvaziamento, a saída dos órgãos públicos, das autarquias, isso contribuiu. Os prédios começaram a ficar vazios. Aí começou a ter o problema de que hoje o Brasil vive, o problema de desemprego, né, o problema de haver a inflação, os problemas econômicos e sociais do país, e as pessoas começaram a ter dificuldades. Questão de moradia, nós temos um déficit nacional de moradia absurdo. E isso repercute muito nesse tipo de problema. São muitas as pessoas que estão morando em rua porque não têm onde morar. São muitas as pessoas que estão morando em rua porque não têm um emprego. Além de outros problemas, né? Pessoas que foram postas para fora, problemas de conflitos familiares por rejeições por N fatores. Às vezes uma pessoa que se assumiu como homossexual e foi posta para fora de casa porque os pais não aceitavam. E outros fatores que contribuíram muito para que as pessoas começassem a vir para o meio da rua, né? Então, juntando todos esses pontos, começou a haver uma degradação grande do centro. Nós estamos aí, como você falou, Tony, há mais de 2 décadas trabalhando num processo de recuperação do centro. E eu costumo dizer sempre o seguinte: o centro é como um filho. Por mais trabalho que dê, a gente não pode desistir dele, né? Nós estamos falando do centro da capital do estado de Pernambuco. E é uma pauta da gestão do nosso presidente, de Fred Leal, né? A gente trabalha pensando no comércio, em beneficiar de alguma forma o comércio do centro, o comércio do Recife de modo geral, mas a bandeira do centro, a bandeira que nós nessa gestão abraçamos com muita determinação. Alguns dados aqui para a gente entender um pouco mais esse cenário. Em 2023, a Prefeitura do Recife fez um censo da população de rua. Foi feito entre Prefeitura com apoio da Universidade Federal Rural, a UFRPE. Esse estudo, Dr. Paulo, Tony, todo mundo que está nos acompanhando, ele disse o seguinte, como resultado: a população recenseada foi de 1.806 pessoas, entre elas 1.443 estavam na rua, em situação de rua no momento da contagem. Isso é de 2023, no pós-pandemia. Já em março deste ano, 2 anos depois, o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, que é da Universidade Federal de Minas, fez um estudo no Brasil todo, nas capitais, e colocou Recife em 11º lugar em número de pessoas em situação de rua. 3.725 pessoas. Então a gente tem um dado da Prefeitura, que é de cerca de 1.800, de 23, pulando para um dado de 25 para 3.700 pessoas nessa condição, esse dado de março de 25. Não estou dizendo que um está certo, que outro está errado. Fato é que quem circula na região central vê isso todos os dias. Mas algo efetivo precisa ser feito. Só que precisa ser feito respeitando também as condições dessas pessoas. Exatamente. Nós falamos que encontros têm acontecido, que a CDL tem discutido. Mas o que vai ser feito? Porque, por vezes, o que a população pensa é: não há solução para tal problema, não há solução para isso, nunca vai mudar. O que é possível fazer para avançar, Paulo?
no nosso entendimento, acho que a nossa principal atenção, nosso principal foco tem que ser no resgate da dignidade dessas pessoas. E acho que esse é o ponto vital. E aí nós entendemos que aí não é somente dar comida, como acontece, tem muitas instituições hoje do terceiro setor que distribuem comida, né, diariamente. Nós entendemos que é fundamental matar a fome dessas pessoas, não tenha dúvida. Ninguém vai ser contra, né, que qualquer pessoa ou instituição queira doar alimento, queira matar, satisfazer a necessidade de um ser humano, a gente vai ser contra, né? Mas é preciso que, por exemplo, uma ação dessa natureza, ela seja feita articulada, planejada, porque ela atende uma situação social e cria outros problemas sociais. Então, o que a gente pensa é o seguinte: você precisa dar de comer essas pessoas, você precisa chegar mais perto dessas pessoas, porque você precisa criar possibilidade de emprego, você precisa criar possibilidade de moradia, você tem que criar possibilidade de educação, né? Nós temos também muitas crianças em situação de rua, então é um somatório de problemas que precisam ser olhados e que não vai ser só o poder público, seja a prefeitura ou seja o governo do estado, que vai resolver. Nós temos que envolver a sociedade como um todo, a sociedade civil como um todo, né? O poder público, seja o judiciário, seja o Ministério Público. E aí também tem a questão que é o problema de polícia, em algumas situações que se tornou problema de polícia. Por quê? Porque a bandidagem, porque o tráfico aproveita essa fragilidade, aproveita a ausência do poder público num problema como esse e se infiltra. Então nós temos, na conversa que nós tivemos com o Robson, que é o representante de pessoas em situação de rua, Robson disse para mim, seu Paulo, depois que começou a haver essas invasões nos prédios do centro do Recife, a violência contra os moradores de rua aumentou bastante. Quer dizer, então, aí começa a dizer, por que isso? Porque o poder público abriu um espaço. Eu acho que o poder público tem a responsabilidade nesse sentido. Ela não ocupou o espaço que deveria ocupar. E aí isso aí é uma coisa nacional, aí vem a bandidagem, né, se aproveita disso e começa a fazer uma governança nas áreas onde o poder público não está atuando como deveria. Então, isso aí é uma coisa que são dados que a gente tem, que a gente vivencia na prática. Em muitas situações, a gente conversa com moradores de rua e a gente vê que muitos desses moradores de rua estão ali porque não tiveram a oportunidade que o poder público poderia ter oferecido, né? Moradia, né? Educação, saúde. Então, são inúmeras, são situações assim, a gente acredito que ao longo da nossa conversa a gente vai poder falar de alguns casos especificamente que machuca muito o coração da gente, quando você conversa com uma pessoa e ela diz assim, você consegue acolher essa pessoa depois de muita luta, e ela se vira para quem está acolhendo ela e diz, eu não me lembro quando eu tinha tomado um banho. Veja que situação. A outra pessoa chega e diz, o meu sonho é dormir numa cama. Que eu não me lembro quando foi que eu dormi numa cama, dormindo em cima de um pedaço de papelão. E são muitas e muitas outras situações. Então, e aí, isso é um problema causado, em parte, pela ausência do poder público de oferecer à população aquilo que constitucionalmente ele deve oferecer, né? Mas nós também, da sociedade civil, temos a nossa culpa. Porque às vezes a gente é como se essas pessoas fossem invisíveis. Normaliza, Né? na paisagem. Não mexendo comigo, não me incomodando, tá tudo bem, né? Aí eu depois, não, mas se eu der um prato de comida, eu vou... Não é só o prato de comida que vai resolver o problema desse pessoal. Nós temos até alguns embates com essas instituições, no sentido de que uma das ideias é que a gente possa articular bem, planejar bem e ter não só quem está doando, mas ter a polícia junto, ter a guarda municipal junto, ter psicólogos juntos, pessoas que num momento como esse vão atraindo essas pessoas, vão conversando, acolhendo
e dando um caminho para essas pessoas, entende? Então, a coisa é muito complexa, mas a gente vai poder, eu acredito, chegar a uma solução. Nós vamos ter uma reunião seguinte, né, depois dos seminários que nós fizemos, já estamos planejados agora no começo de setembro, né, estamos criando um conselho, né, que vai ser coordenado pela CDL e pela OAB, com a participação do Recentro, com a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome da Prefeitura, enfim, com vários atores. Vamos ter um representante de cada instituição que participou desse seminário nesse conselho, para que a gente busque em conjunto as soluções para esse problema. É a grande metrópole, né, Tony? Essa capital metropolitana, o centro da capital. É o que eu disse no Não início é? da minha fala, né? Você não tem como falar de região metropolitana sem falar do Recife, e falar do Recife sem falar do centro do Recife. E aí, doutor Paulo, nessas discussões que são travadas a respeito dos desafios do centro do Recife, notadamente a questão da população em situação de rua, estão envolvidos a CDL, OAB, os entes públicos, parte da sociedade civil organizada. E aí, o que seria nessa questão, especialmente dos desafios, porque são tantos que a gente avança um pouco no que é solução, mas tem que falar sempre desses desafios. O que seria, o que se observa como, vamos dizer assim, unanimidade? Aquilo que a CDL levanta, aquilo que a OAB levanta, aquilo que o poder público levanta, aquilo que os entes da sociedade civil levantam, que consegue, digamos assim, congregar e todo mundo entender que, bom, isso é central. Porque cada um traz a sua demanda, cada um traz também a sua solução. Mas deve ter aquilo que é uma unanimidade para todos. Hoje, com relação ao centro, o que é uma unanimidade é a necessidade de ocupar o centro. Nós temos muitos imóveis no centro hoje que estão vazios. Na Guararapes nós temos uns 4 prédios que estão lá desocupados. E isso muitas vezes proporciona invasões nesses imóveis e não são só pessoas que têm carência de moradia, mas aí vem, né, a parte da bandidagem que se aproveita disso também para fazer, né, o trabalho que faz. Então, um ponto é a ocupação do centro com moradia e a volta do poder público. Eu acho que a prefeitura da cidade do Recife, o governo do estado do Recife, eles têm um papel e têm uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Tem muitos prédios que podem ser ocupados por autarquias do poder municipal, do poder estadual, do próprio poder judiciário, então pode. Porque nos últimos anos... Sendo na área central, facilitaria o acesso da população. Com certeza, com certeza. Nós não temos absolutamente nada contra os shoppings. O shopping é um equipamento maravilhoso, né, e que oferece muita coisa boa, né, a quem frequenta, a população de um modo geral. Mas se tirou do centro alguns serviços que para a população a população mais carente, a população que usa, por exemplo, o transporte público, às vezes tem dificuldades. Quem sai, por exemplo, da Caxangá, quem sai, por exemplo, do Vasco da Gama, quem sai, por exemplo, da Iputinga, para ir ao Expresso Cidadão no Rio Mar, é muito contramão. Se tem um Expresso Cidadão, como já teve no centro do Recife, a facilidade é muito maior, né? O fluxo, as linhas de transportes, elas se direcionam para o centro, então é muito mais fácil. Então a gente teria que ter, a nosso entendimento, a ocupação com moradia e aí a volta das autarquias, dos serviços dos poderes públicos. Nós temos hoje o exemplo do prédio, o andar térreo dos Correios, que é um prédio maravilhoso, foi um prédio projetado. Na verdade, a Guararapes, eu acho que foi a primeira avenida da América Latina projetada, né? Ela foi construída a partir de um projeto que foi concebido. E eu particularmente acho a Guararapes a avenida mais emblemática da cidade do Recife. É uma avenida linda, está mal cuidada, está muito mal cuidada. Aquele expresso
aquele BRT, A estação. aquela estação de BRT que se colocou ali, eu chamo de curral. Por quê? Aquilo foi uma facada no coração da avenida. Aquilo matou a Avenida Guararapes. Existe um projeto da Prefeitura da cidade do Recife, em parceria com o BNDES, né, com o Instituto Jaime Lerner, que está sendo desenvolvido no sentido de fazer uma grande revitalização, pegando Guararapes, Matias de Albuquerque e Rua Nova, pegando aquele eixo ali, a Guararapes e adjacências. Então é preciso se ocupar com moradia, é preciso se ocupar com o poder público, é tentar fazer com que o centro passe a ser um bairro. Porque é uma luta que a gente tem, por exemplo. Você não tem hoje um vereador da cidade do Recife que brigue efetivamente pelo centro. Por quê? Porque o centro não tem eleitor. Um representante. Não tem um representante, porque não tem eleitor. Você tem em Casa Amarela, você tem em Santa Amaro, você tem em Tigipió, você Boa tem Viagem. no Jordão, em Boa Viagem, né? Porque é lá onde o povo está. Mas o número de moradia no centro é muito pequeno. Então, esse é um dos trabalhos, é um dos desafios que nós temos, Tony, é esse, justamente de tentar voltar a atenção maior do poder público no sentido e também da iniciativa privada. A gente sabe que retrofit não é um empreendimento barato, é muito oneroso. Mas o governo, aí a gente tem que reconhecer que a Prefeitura da cidade do Recife está buscando várias maneiras de dar uma contrapartida para que seja atrativo investir, né, em retrofit nos prédios do centro. Aí, para isso, precisa ter o quê? Precisa ter a participação do Corpo de Bombeiro, precisa ter a participação do CREA, né, para ter e criar algumas flexibilidades. Porque, às vezes, a gente são prédios antigos que, com certeza, não oferecem as mesmas condições de segurança que o prédio moderno hoje oferece. Então, como é que pode se fazer essa adaptação? Então, é um conjunto de ações, envolve um conjunto de atores para que a gente possa, né, superar esses desafios que tem. E aliado a isso, quer dizer, por conta desses problemas, desse esvaziamento, vem o problema que nós estamos tratando hoje aqui, que é esse problema de pessoas em situação de rua, né? E aí é fruto de uma série de outros problemas, da ausência do poder público em outras situações, como educação, como saúde e moradia, né? E faz com que as pessoas, né, vivam em situação de rua e procurem um lugar que chama mais a atenção. O centro chama mais a atenção, né, da sociedade como um todo. Mas também a gente sabe que existe nos bairros, nós já temos em vários lugares, em Boa Viagem, na Orla, a gente já vê pessoas em situação de rua, né, em Casa Forte, Panameirinha, a gente já está vendo em vários lugares. Mas o centro é, na verdade, hoje, o maior foco desse problema, dessa aglomeração de pessoas em situação de rua. E se torna emblemático, né? Emblemático de um tempo, de um momento, do comércio, da economia da cidade. E aí, Paulo, quando o senhor fala isso para a gente, que o CDL está comprando essa briga, está dizendo, sim, nós queremos discutir com o empresariado, chamar os órgãos públicos, vamos fazer um seminário, já foi realizado, importantíssimo que o senhor colocou aqui para a gente no Giro Metropolitano, que um conselho vai ser formado, porque você tem participantes da sociedade civil organizada reunidas para pensar num tema, mas o senhor expôs aqui algo que é uma preocupação, e que diz respeito ao órgão público que vem aqui, ao Sistema Jornal do Comércio, fazer as mesmas queixas de desocupação, esse esvaziamento da região central. O senhor diz, poxa, façam a sua parte, ocupem também. Bom, quando o senhor nos conta que foi feito esse seminário, que vários órgãos participaram, entre eles representantes de prefeitura, de Estado, Ministério Público, OAB, isso é apresentado? O que esses setores, o que o Recentro, o que a prefeitura diz? Nós podemos ocupar... Existe alguma perspectiva, alguma avaliação de que isso possa acontecer, Paulo? Nós acreditamos que sim, né? Uma coisa que eu bato de vez em quando é que os políticos, né, falam muito em atitude republicana, né, em um discurso muito bonito, mas na prática a gente não vê isso, né, porque nós estamos começando a viver, né, na nossa cidade, no nosso estado, um clima de disputa pensando na eleição que vai acontecer no ano que vem. E aí a gente começa a ver que não há dos poderes públicos, assim, a preocupação
o interesse de chegar e dizer, vamos sentar junto para a gente resolver esse problema, que é um problema muito sério, que independe de ser você ou eu, prefeito ou governador. É da ou governador. cidade, é da região É do metropolitana, povo, estado, é do povo, é da é do cidade, povo. é do povo recifense, é do povo pernambucano. Então a gente precisa, é preciso que haja esse desprendimento. É lamentável quando a gente vê, né, essa briga dentro da classe política, né, assim, por espaço, e o meu sentimento como cidadão é de que é somente para a preservação do seu status quo. O político no Brasil, o sentimento que eu tenho da classe política é de que eu me elegi, eu agora já começando a pensar na minha reeleição, né? Mas se eu me tornei político, eu sou um servidor público. Eu penso que se eu um dia fosse, não vai ser, não vou ser mais, com certeza, nessa altura da vida, nunca pretendi ser e não vai ser agora, eu ia fazer o seguinte, não me interessa se eu vou passar 4 anos e depois o povo não vai reconhecer, mas é para eu trabalhar em prol do meu estado, em prol da minha cidade, em prol do meu povo, e não trabalhar em prol dos meus interesses, não. E, lamentavelmente, é o que a classe política, né, 99% da nossa classe política passa para a gente. E aí isso repercute no momento em que você deixa de ter essa capacidade de atitudes republicanas para tratar um problema sério como é o problema de pessoas em situação de rua, que é consequência de falta de moradia, falta de educação, falta de emprego, né? E é isso que, na verdade, leva essas pessoas a essa situação. Será que os governantes não percebem isso? Será que eu não posso, em algum momento, chamar meu adversário e dizer, olha, vamos deixar de lado um pouquinho a nossa disputa e vamos em conjunto. O que é que tu pode fazer? A responsabilidade do governo do estado é essa, a responsabilidade do poder municipal é essa. Então tu faz a tua parte, eu faço a minha. Não interessa se o voto vai ser teu amanhã ou vai ser meu. É bom para todos. É bom para todos, exatamente. Mas a gente não vê esse sentimento. Infelizmente, ele não vê. Eu até cito muito o exemplo, né, que eu acho que o último político que eu vi ter essa postura foi Eduardo Campos. Eduardo tinha essa capacidade de sentar com os seus adversários quando ele entendia que o problema era um problema que envolvia todos, né? Mas eu confesso que hoje eu não consigo ver no Brasil esse tipo de atitude, lamentavelmente. E aí, doutor Paulo, diante de todas essas faltas que o senhor listou, falta de educação, falta de moradia e uma série de faltas que a população em situação de rua enfrenta nessa busca por soluções, obviamente que a gente tem que dar um passo de cada vez. O que poderia ser eleito como prioridade para começar a andar no sentido de resolver a questão? Vamos lá. A Prefeitura da cidade do Recife hoje, ela tem um banco de alimentos muito, muito, muito organizado. E tem uma capacidade de armazenamento de várias toneladas de alimento. Está investindo em restaurantes comunitários, como o governo do estado também está fazendo esse investimento. Aí a gente tem o seguinte, a gente tem pessoas e entidades que doam alimento. Por que não começarmos a pensar em fazer a doação desses alimentos para essas instituições, né? Para o governo, seja o governo do estado, seja o governo municipal, que tem condições de trabalhar melhor, dar um trato melhor aos alimentos e planejar a distribuição desses alimentos com mais segurança sanitária, né, com mais qualidade, porque eu acredito que as pessoas que fazem esses alimentos, elas fazem com muito carinho, né, e procuram ter o máximo de cuidado. Mas muitas vezes não tem os conhecimentos necessários, né, das práticas de segurança alimentar. E, de repente, até pode, numa boa ação, causar um problema com a pessoa que se alimentou com a comida que foi distribuída, né? Além do mais, as pessoas recebem essa comida e comem em situações degradáveis, no meio da rua, sentado, no meio perto de esgoto, quer dizer, a gente pode, a partir de uma ação desse tipo, a gente, por pensar em como a gente pode planejar isso,
a gente já começa a dar um pouquinho mais de dignidade a essas pessoas. A gente, administrando essa doação, a gente pode começar a tirar essas pessoas e convencer essas pessoas a ir para uma área de acolhimento. A pessoa vem, vai lavar suas mãos, vai sentar numa mesa para poder fazer a refeição, vai tomar um banho. Quando chegar lá, vai ter uma psicóloga para conversar, vai ter uma psicopedagoga, vai saber se aquela pessoa um dia já trabalhou e que atividade profissional a pessoa exercia. Vamos buscar dar um treinamento, uma qualificação para recolocar essa pessoa no mercado de trabalho. É um conjunto. A ideia nossa é que a gente possa, a partir desse conselho, né, criar projetos, né, que contemple esse tipo de ação com os diversos atores, aproveitando as estruturas que hoje o poder público já está oferecendo e está investindo nessa área. A nova secretária da Prefeitura, Pamela, ela esteve conosco na CDL, nós apresentamos um produto que foi do seminário do ano passado, foi como a gente chama de devolutiva, e ela apresentou o projeto dela, e o que nos deixou felizes foi que houve assim um encaixamento de muitas ações. Houve uma sintonia grande de propostas nossas com as propostas da Prefeitura da cidade do Recife. E o projeto é muito interessante. É um projeto arrojado, demanda um investimento alto, né, do ponto de vista financeiro, mas a gente percebe que já tem um norte. Então a gente vamos pegar o terceiro setor, vamos se juntar. Quando nós conversamos com algumas instituições do terceiro setor, nós tivemos uma resposta que nos deixou muito triste. Teve gente que chegou e disse: eu não vou dar palanque para o prefeito, eu não vou dar palanque. Pelo amor de Deus, a gente não pode pensar numa hora dessa em que se vai dar palanque para um candidato ou para outro, não. Vamos pensar em solucionar o problema. A gente solucionando o problema, né, a gente fica muito mais à vontade, inclusive, até para depois cobrar desses candidatos ou desses gestores a continuidade, né, daquilo que a gente está proporcionando, né, para o cidadão. A sociedade tem que ser parte de tudo isso. Tem que ser parte de tudo isso. Então, a ideia que a gente tem é que a gente vai, e foi por isso que a gente procurou juntar o maior número possível de atores para dizer: gente, o objetivo é um só. É tentar resolver um problema. Como é resolver um problema? Dando dignidade, né? Resgatando essas pessoas dessa situação subhumana que vive e dando o mínimo de condição humana para que essas pessoas vivam. Não interessa se são 1.000, né? A gente quer que nenhuma pessoa, né, viva em situação de degradação. Então vamos trabalhar com esse objetivo. Sim. Cada um fazendo a sua parte, renuncie um pouco daquilo que você acha que você está fazendo e aquilo lhe dá uma... Tem gente que faz até por uma questão de vaidade, de projeção, né? Tem que o pertencimento da caridade. Estou comprando um lugar lá no céu. Aí nosso amigo Francisco Cunha disse: está comprando um lugar lá no céu e está emporcalhando a cidade da gente, está criando problema para a cidade, né? Então, vamos nos juntar, vamos pensar, né, no que é que cada um pode fazer para a solução do problema de pessoas em situação de rua, né? O desafio é de todos. Não, o desafio é de todos e nós acreditamos que estamos no caminho certo, trazendo todos os atores para pensar da mesma maneira e pensar na melhor solução. Seu Paulo, o senhor tem falado muito sobre isso, né? Como na prática fazer essas mudanças e alcançar essa população de rua. Aliás, o Recife, por ser a capital, ser esse polo, esse fluxo também é muito migratório, né? Você tem pessoas de Olinda, de Paulista, do interior do estado, que por uma eventual situação param na cidade e podem vir. Então, às vezes é difícil até conhecer essas pessoas, não é de fato saber mapear todas. Agora, chamou a atenção que, em meio a toda essa causa que a CDL tem adotado, a Prefeitura do Recife lançou recentemente o programa Pão e Letra, que é um programa para levar as pessoas em situação de rua para os compais, para estudar e, ao mesmo tempo, oferecer dinheiro, como se fosse uma bolsa de estudo. Você está estudando e tem diversas categorias que aqui a gente não vai conseguir abranger todas, mas você vai, estuda, qualifica e enquanto estiver frequentando e comprovando isso, recebe uma renda.
Diante dessa iniciativa, que é positiva e tem seus desafios, porque você manter essa população estudando também é desafiador, eu fico pensando o que o empresário pode fazer. Por exemplo, vamos supor, aqui num cenário, que o Pão e Letra seja tão efetivo que, de fato, forme essas pessoas, dê a educação necessária e estejam prontas para recomeçar. A CDL pode pensar num projeto, por exemplo, de contratação para essas pessoas? O que o senhor acha? Há uma resistência no empresariado ou isso seria possível? Não, a resistência existe, mas de que é possível é porque tem várias empresas que têm uma política de gestão de pessoas que acolhem, né? Evidentemente que a gente precisa ter o mínimo de qualificação, de se dar o mínimo de qualificação às pessoas para que elas possam trabalhar. E a CDL já se engaja totalmente num projeto dessa natureza. É uma coisa que a gente já vem fazendo até há algum tempo, né? De vez em quando a Secretaria do Trabalho do Governo do Estado e da própria Prefeitura nos procura para que a gente possa trabalhar assim, a viabilidade de colocar pessoas no mercado de trabalho. Eu acho que é muito bom. Eu tenho uma certa preocupação, um certo receio com o assistencialismo, tipo o programa Bolsa Família, não que eu seja contra, mas que eu acho que isso é um programa que tem que ter um começo e um fim. Você não pode se perpetuar, né, fazendo assistencialismo, dando um valor X para que a pessoa viva. Hoje, o comprometimento das pessoas com a empregabilidade é muito pequeno. E as dificuldades de se conseguir profissionais, conseguir mão de obra, é muito grande. E isso vai desde a empregada doméstica até o comércio, né, e a indústria está tendo uma dificuldade muito grande em vários lugares do Brasil por conta a extensão desse assistencialismo. Isso é uma opinião muito pessoal. Sim. Mas é porque a gente vivencia isso na prática. Esse programa da Prefeitura, eu acho que a Prefeitura tem uma série de programas muito interessantes. O Compaz é uma ferramenta que eu sou fã número 0 do Compaz. Eu já visitei vários Compaz, né, desde o primeiro, né, foi um trabalho de que Murilo Cavalcante, com muita propriedade. Murilo é uma figura humana fantástica, uma figura, eu diria, política fantástica, que tem uma visão social maravilhosa, e ele conseguiu, né, fazer a implantação dos compás aqui. É uma ferramenta, é um equipamento maravilhoso. Então eu acho que o caminho é esse. Se você oferece a mínimo de condição de vida, né, e que passa o incentivo à educação, né, eu acho que foi fantástico. E é possível que o mercado absorva essas pessoas, não tenha dúvida. Agora, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização para que o comércio se engaje. Hoje, o comércio passa por um momento de muita dificuldade. Depois da pandemia, essa dificuldade aumentou, né? Nós temos aquela questão, justamente, o crédito é muito caro, né? A inflação, né? O desemprego, tudo isso são fenômenos sociais que repercutem diretamente no comércio. Entende? Então, mas não tenha dúvida que a CDL está totalmente à disposição da Prefeitura, porque é uma grande parceira nossa, para que a gente leve à frente esse projeto. A gente está falando do estado com o maior número de desempregados no Brasil, né, Tony, em dados atuais. Então, e essa população está dentro disso, não é, Tony? Bom, doutor Paulo, quem discute uma situação quer para ela solução, né? E o senhor já vem participando dessas discussões. E aí a questão é a seguinte: a CDL, enquanto instituição, e o senhor pessoalmente, diante do que vem sendo debatido, do que vem sendo apresentado, especificamente para esse tema que a gente está tratando, que é população em situação de rua, vocês conseguem enxergar que estamos caminhando para uma solução? E aí eu falando da solução, porque buscar solução é o que está se buscando, mas dá para perceber, vamos dizer assim, aquela luz no fim do túnel, porque isso vai significar uma transformação para o centro do Recife. E aí, uma transformação para que o centro do Recife assuma uma vocação, a sua vocação, uma nova vocação, seja ela qual for. Eu vejo, viu? Eu vejo, na verdade, Tony, essa luz no fim do túnel. A partir do momento que a gente conseguiu colocar no mesmo ambiente os poderes públicos, né? Executivo, legislativo,
que a Câmara de Vereadores participou. Vamos trazer agora também a Assembleia Legislativa para esse conselho. E o Judiciário, inclusive o Ministério Público, eu consigo enxergar essa luz no fim do túnel. Eu acho que agora nós temos a missão de, em reunidos, com objetividade e com celeridade, dizer, o projeto é esse. Vamos construir um projeto. As urgências, né? Quais são? Nós temos, inclusive, já uma ideia. Eu tenho estudado, eu tenho me dedicado a essa causa assim, bastante. E eu tenho, inclusive, já para apresentar na próxima, na primeira reunião do Conselho, um esboço de um projeto que contempla ações práticas, objetivas. Qual é o papel de cada um? Qual é o dever de casa que cada instituição, que cada cidadão que está dentro desse Conselho tem para que a gente chegue a uma solução? Eu sou muito otimista, eu sou otimista por natureza. E se a gente consegue, né, focar apenas na necessidade de resolver o problema, a gente vai resolver. E quem não quiser, não tiver essa visão, por favor, não se engaje. E se a gente perceber, a gente vai ficar muito à vontade para dizer, olha, eu dispenso a sua participação. Mas eu vejo essa luz no fim do túnel, acho que a gente vai conseguir, né? Nós temos, são ações de curto, médio e longo prazo, e nós vamos trabalhar logo em cima dessas ações de curto prazo, o que é que cabe a cada instituição, qual é o papel de cada instituição, para que a gente resolva isso. Porque não adianta só fazer o projeto, e você tem o projeto, mas você não consegue trazer as pessoas para dentro do projeto. Então, esse projeto da Prefeitura, ele é maravilhoso. Então, como é que a gente faz para trazer as pessoas para o projeto? E o cuidado também, Paulo, para que essas pessoas não sejam varridas para outros bairros e para que o problema não seja transferido, né? Essa deve ser uma preocupação também. Não, sem sombra de dúvida. Eu tenho, assim, um otimismo muito grande, uma confiança muito grande de que a gente vai conseguir. Nós estamos muito empenhados, né? A CDL é uma instituição que ela tem uma preocupação muito grande. A preocupação nossa enquanto instituição não é só com o varejo, a nossa preocupação, né, e a história mostra, são 65 anos, né, de luta, de fundação da CDL. Nós tivemos uma escola lojista lá no Curado, que hoje é uma área que foi cedida à Prefeitura da cidade do Recife. Durante muitos anos, a CDL manteve uma escola que tinha de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, com educação, com formação profissional. Nós tínhamos curso de padeiro, curso de serralharia, curso de marcenaria, quer dizer, a gente davam 5 refeições por dia, né? Era um projeto, agora um projeto que depois terminou ficando inviável, porque a situação da instituição do ponto de vista financeiro, né? As arrecadações, a CDL vive de arrecadação, né, dos seus lojistas. Então, como os lojistas também passaram a ter muita dificuldade, as grandes empresas saíram daqui, foram para São Paulo, foram para o sul, para o sudeste, né? Isso esvaziou também um pouquinho o nosso caixa e a gente não pôde dar continuidade. E a prefeitura, que era parceira nossa, ela fechou a escola lojista, né, do Recife lá no Curado. Mas aí, concluindo e respondendo a sua pergunta, eu tenho muita confiança de que a gente vai trazer soluções concretas para resolver esse problema. O Recife e a região metropolitana precisam. Tony Araújo, obrigada por mais um Giro Metropolitano e até o próximo. E aí, para fechar, chamar a responsabilidade, como se falou aqui a respeito dos vereadores, porque os bairros têm os seus representantes e os bairros do entorno do centro não têm, porque eles ali estão todos e nenhum ao mesmo tempo, porque a Câmara fica próxima do centro, mas não tem um representante específico do centro. Então, que o Legislativo Municipal assuma essa responsabilidade e abrace essa causa também. É de todos. Paulo Monteiro, diretor institucional da CDL Recife, um prazer tê-lo aqui no Giro Metropolitano. Sucesso no projeto, vamos acompanhar e até a próxima. Muito obrigado, o prazer foi todo meu e estou à disposição para outras oportunidades. Um abraço. Para você que nos acompanha no Giro Metropolitano, até o próximo sábado.